Programa Nossa Gente, com Kleber Chicrala, uma realização do Grupo de Ótica do Instituto de Física de São Carlos, USP. E hoje meu bate-papo é muito diferente. Nós vamos nas esferas espirituais, entendendo a trajetória de uma pessoa que sabe o que quer. Sabe que a espiritualidade é uma palavra de ordem na vida de um sacerdote. Uma pessoa dedicada, transformadora. Uma pessoa que veio lá de longe, bem da cidade pequenina de Américo Brasilense, para chegar em São Carlos, assumir uma paróquia chamada Nossa Senhora de Fátima e fazer dela um esteio, uma referência, onde as pessoas vêm buscar aqui aquilo que elas precisam: espiritualidade, motivação e tantos outros dotes. Mas eu estou aqui com o Padre Jonas. Padre, obrigado mesmo de poder estar aqui com você, mas me conta um pouquinho. Um menino de Américo Brasilense que fazia muita estripulia na infância, era assim mesmo? Primeiramente, cumprimento você, Cleber, obrigado a oportunidade, e cumprimento do pessoal da USP que vem nos verá, não é? Que nem eu falo assim, às vezes o pessoal pensa que a imagem de padre é alguém bastante performático, né? Performático. Nasceu e a minha trajetória foi um pouco diferente. Fui uma criança bem moleque, né? Bastante arteiro, mas Deus viu alguma coisa nesse moleque arteiro aí e me chamou para ser padre. Padre, mas quando você estava lá jogando seu futebol, que eu sei que você gostava muito de jogar bola, você pensou em algum momento ir para o seminário? Ou teve ainda assim um período de adaptação, um período de revelação? Como que se dá esse processo? Olha, de menino não, eu me recordo que minha mãe dizia, só que eu não sei por que motivo, que com 3 anos eu disse que ia ser padre. Eles brincam, depois que eu descobri que o que era casar, não queria mais ser padre não, queria casar de criança. Aí eu segui uma vida bem normal, normal assim. Como eu disse para você aqui, na época de escola, fui arteiro, fiz, enfim, uma vida bem de menino, né? E com 13 anos eu tive uma experiência num retiro de jovens, a renovação. E ali eu tive uma experiência que me marcou muito. Eu acredito que essa experiência é o que me manteve, né? O que foi o grande divisor de águas na minha vida foi essa experiência. E desde então eu sempre fui muito dedicado, assim, muito intenso no que fazia. Aí eu fui caminhando até que eu percebi que aos poucos as minhas referências maiores eram padres. E com 18 anos, depois de um momento bastante intenso de oração, de discernimento, eu optei por ir para o seminário. Mas foi em síntese, né? Assim que aconteceu. Um menino que ele se diz temporão, né? Ele é irmão da Letícia, do Kleber Gustavo, a qual que a gente saúda muito em memória. Depois o Gustavo em si, né? O teu irmão. Então ele se diz temporão. Mas o que é um menino temporão, né? Um menino que fez muita estripulia? Fez sim, mas era muito feliz. Agora ele vai contar um pouquinho dos irmãos dele. Quem são esses irmãos? O que eles fazem? Bom, os meus irmãos, assim, o Kleber não tive contato, né? Assim, tive de bem menino, porque ele morreu, eu tinha 1 aninho, né? Ele tinha 11. A Letícia foi a irmã mais velha, que... A minha irmã é professora de matemática, né? Que eu tive mais contato, cuidou bastante da gente, né? Apesar de muito arteiro, coitado, sofreu bastante comigo. E se eu sou temporão, não sei se o pessoal daqui sabe, né? Mas é aquele filho que nasce depois de um tempo, assim. A gente brinca como se não fosse programado hoje, né? Assim, nasci 14 anos depois da Letícia, 10 depois do Kleber, né? Então, você imagina, tinha um casalzinho tudo já em casa. Aí o Gustavo, meu irmão, é o temporão dos temporões, né? Porque eu já tinha 3 anos, minha mãe havia feito laqueadura, ele nasceu apesar da laqueadura. O meu irmão trabalha hoje com bebidas, ele faz entregas, trabalha lá em Araraquara com isso, mora em Araraquara inclusive hoje. E nós temos um relacionamento muito bom, assim, nós somos muito próximos, a gente como irmãos, né? Eu sou um pouco distante porque eu não consigo ir muito lá, mas sempre quando a gente vai lá, toma café, conversa, nós temos um bom relacionamento. Nem sempre foi assim, né? Porque de menino, como eu convivi com o Gustavo, né? Eu ensinei a duras penas ele a sobreviver na infância. Agora me conta uma coisa, se o padre pudesse mandar uma mensagem de amor para os seus irmãos, o que é ser irmãos dele? O que toca teu coração quando você fala deles? Qual a razão de você tê-los como irmão? O que você poderia dizer para ele? Meus irmãos, eu sinto isso por vocês. Eu os amo profundamente. Profundamente, assim, eu acho que a nível de família, assim, o povo que eu me reabasteço quando consigo estar lá com eles. Tem meus irmãos, tem minha sobrinha, né, filha da minha irmã. Nós somos muito próximos e uma palavra, para mim, o amor é uma palavra muito forte, não é?
de todo um sentido teológico, que Deus é amor, né? Eu acho que a maneira de... Para mim, ser irmão é um amor que você concretiza de maneira quase espontânea, né? Porque apesar de a gente, ao longo do percurso de vida nosso, sempre tivemos as nossas diferenças, né? E deles eu sou mais difícil, porque eu tenho a personalidade muito forte. Então, eu acabo sendo um pouco duro sempre, mas todas as vezes que a gente vai, é sempre um contato muito gostoso, muito íntimo. Então, são bases fundamentais aí para a nossa existência, para a nossa vida. Estudou muito. Começou lá como toda boa criança, estudando em escolas diversas mesmo, né? Ele mesmo me conta que das escolas que ele passou, né, tem o EMEI, tem o Raio do Sol, tem o João Batista, tem o Alberto Alves Rolo, tem o Virgílio, e lá foi até chegar no seminário. Conta um pouco da tua trajetória desde o início estudantil. Olha, de menino, quando eu comecei a estudar, eu me recordo que no EMEI eu descobri que eu tinha problema de vista, né? Por ser muito hiperativo, escrevia torto, não sabia, de dor de cabeça, né? Só que eu não era assim, nunca fui muito dado na época, assim, nunca fui aquele menino muito, talvez por inquieto, de parar para estudar, mas eu sempre fui bem, assim, nas disciplinas nas matérias. Gostava muito das partes de exatas, que eu tinha um pouco mais facilidade, né, para estudar, mas eu sou bem conhecido por, lembro até onde da escola, muito elétrico, saía, né, mas sempre fui. Mas quando, assim, depois desse trajetória de estudos que eu tive, né, na época de quer menino, depois que eu fui adolescente, um pouco mais entrando aí na juventude, eu comecei a estudar mesmo quando entrei no seminário, aí eu caprichei. Aí eu, talvez porque me encontrei bastante, né? Então eu estudava assim, compulsivamente até. Eu me recordo que me marcou muito quando eu cheguei, porque até então, como não tinha o hábito de estudo além aula, né? Eu sofri um pouco com o padre Márcio Coelho, que é um padre muito amigo, meu padre de ordenação hoje. A primeira prova que eu fiz com ele, eu lembro que a média no seminário era 7. Se você não tirar 7, você ficava de exame, se não passasse no exame, cai na dependência. E na época o meu querido padre Zé Carlos, ele falou que quem ficasse de dependência ia ser mandado embora do seminário, né? Eu queria muito ficar no seminário. Aí eu me recordo que eu tirei 5,8 na primeira prova com ele. Aí eu falei, não é possível, eu lembro que eu ficava, estudei, peguei ritmo, tanto que no segundo semestre a última nota minha foi 10, e fui 10 por uns 4, 5 anos, ninguém conseguia tirar 10 com ele, tanto que eu falei assim, eu tenho uma frase comigo, aquilo que a gente não consegue no talento em algumas coisas, a gente consegue com a bunda quadrada, ou seja, com esforço, né? Então sempre fui sempre era muito estudioso, muito estudioso, acho que era até chato demais, muito exigente nas coisas, né? Tanto que quando eu entrei na teologia, que eu apaixonado por teologia, eu fiz 3 projetos de iniciação científica. Eu brinquei, falei assim, não sei se eu saí especialista em alguma coisa, mas em iniciação científica, eu saí de tanta iniciação científica que eu fiz com o professor Padre Paulo Sérgio, né? Então, aí nessa época na trajetória de estudos, aí foi fundamental. Não me arrependo nada, a gente aproveitou bem o tempo para estudar, aproveitou bem para aprender o que dava para aprender, e continuo agora, porque boa parte do que eu faço hoje é fruto do que eu consigo no seminário. Hoje, desde que eu me ordenei diácono, eu dou aula no seminário. Eu dou aula na escola de teologia, né? Esse ano eu havia voltado, mas desse problema da pandemia não teve aula. E eu me realizo muito nessas formações. É uma parte que eu pessoalmente gosto bastante. Interessante é que o padre, nessa dedicação extrema e no dom latente de ser padre, ele constitui uma família. A comunidade a qual ele pertence, a paróquia a qual ele administra, para ele é uma família. Uma família que ele faz questão, mesmo na ausência, com essa pandemia do coronavírus, ele faz questão de orar constantemente pelas famílias, de passar as mensagens que o padre deve passar para as famílias, ele se mantém coração a coração. Mas é dessa forma que eu gostaria de perguntar para ele, o que é ser padre? Olha, eu costumo dizer que o ministério do padre e do sacerdócio não é um ministério para o padre, é para o povo. Tanto que nenhuma das minhas atribuições sacerdotais são aplicáveis a mim. Eu não posso me confessar, eu não posso administrar a unção dos enfermos para mim, nem exequia, que é impossível você fazer a própria exequia, né? Mas enfim, é um ministério para o outro. Então tem algumas coisas até da minha personalidade que eu estranhei muito depois de padre, né? Por exemplo, o carinho do povo. Eu lembro quando me ordenei,
o povo vinha, beijava sua mão, o respeito. São coisas que a minha personalidade talvez impediria, porque eu tenho uma tendência um pouco mais... eu sou bem comunicativo, mas eu sou um pouco mais introspectivo para muita coisa. Mas como eu sei que não é meu o ministério, mas é da igreja, eu vejo dessa maneira. Então eu entendo o sacerdócio como um serviço, né? Como um servidor. Evidente com as minhas limitações, né? O povo que está aí comigo sabe que eu faço bastante, mas eu exijo muito, né? Eu vou atrás, às vezes eu sou um pouco pesado por isso, né? Com o povo, mas eu faço porque eu tenho essa responsabilidade comigo, assim, ó. Eu acredito que a minha função como sacerdote, você tem um documento que eu li da igreja que me marcou muito, foi a Popular um Progresso do Papa Paulo VI, hoje santo. Ele tem uma frase, se eu não me engano deve ser o número 60 alguma coisa, eu não me recordo, que diz o seguinte, que a igreja está preocupada com o desenvolvimento de todo homem, ou seja, de todos os seres humanos, e do homem todo, ou seja, do ser humano em todas as suas dimensões. Então, na minha função de padre, eu acho que eu tenho que ter da pessoa o melhor, exigir da pessoa o melhor. E, às vezes, quando eu preciso sacudir a pessoa para dar o melhor, eu sacudo ela para dar o melhor. Porque a minha função como sacerdote não é ser conivente, não é concordar com tudo que a pessoa vive, mas é ter uma palavra firme. Então, muitas vezes eu sou duro, eu chacoalho, eu falo é para cá, é para lá, a gente vai fazer. E eu acho que a minha vocação é essa. Eu tenho certeza que um dia, quando, evidentemente, a nossa missão é dinâmica, né? Quando, onde eu for, eu quero deixar essa marca, que a pessoa que vem, ela não tem uma visão estreita, superficial da vocação, mas saber que ela sempre pode ir além, sempre pode fazer mais. Tanto que até a gente conversava com o Kleber antes, né, falando aqui da paróquia, na paróquia, até falo com o povo com toda assim, sem falsa modéstia, falsa humildade, 90% do que o pessoal vê, que ficou bonito, que foi talentoso, não é o Padre Jonas, que executa, que concretiza, eu idealizo. Agora, tem gente muito capaz, tem muitos dons. Então, se por um lado eu acho que a vocação do sacerdote é um serviço para a igreja, que eu tenho que exigir da pessoa melhor, eu acho que talvez, isso até para finalizar essa reflexão sobre o sacerdócio, eu acho que o sacerdócio ele tem que ser um maestro. Ele tem que favorecer que a orquestra aconteça com a mesma melodia. São vários instrumentos, cada qual de um jeito. Quando desafina um padre vai lá para tentar afinar, mas a minha função é essa, descobrir os talentos, a fim de que se formar a comunidade. Eu acho que essa é a grande missão do padre, no meu ponto de vista. Uma missão bonita, uma missão de coração, de trabalho, muito trabalho. Porque o padre parece que não, mas o padre trabalha muito. A dedicação dele é extrema. Agora, algo que toca muito o padre é a pessoa a qual tudo fez por ele. A pessoa a qual ele ama, a pessoa a qual ele declara e vai declarar aquilo que ele já de mais íntimo tem nele, que é a mãe Madalena. Fala um pouquinho para ela, o que é ser filho dela. Manda uma mensagem, padre. Fala, mãe. A minha mãe é uma mulher muito, muito, muito santa. Eu acho que às vezes eu brinco, né, que eu nem merecia ter uma mãe tão santa quanto a minha mãe, porque eu de criança fui muito arteiro, né, minha mãe tadinha. O que ela pôde sofrer, minha mãe é uma mulher que sofreu muito. Imagina minha mãe, eu com um filho pequeno, com 1 aninho, perdeu um filho de acidente, tendo a família para tocar, uma filha adolescente com 13, 14 anos, que era a Letícia. E a minha mãe é uma mulher que levou a gente, que conduziu, ela que ficava em casa, o pai trabalhava, né? Ela que convivia conosco, tanto que eu brinco, né, que eu brinco com o povo que eu sou, você estuda cultura, né, a educação, tudo, né? Eu sou meio Maquiavel, eu falo assim, quando não é para ser amado, você é temida. Minha mãe, ela é amada hoje, mas quando a gente era menor, era temida, porque ela era muito firme com a gente, não é? Mas segurou a família. Minha mãe é uma mulher fantástica e eu falo que eu sou extremamente devedor dela, ela é uma referência muito grande para mim, não é? Queria estar mais perto, às vezes eu sou bem distante, talvez seja o meu grande defeito em relação, por causa da correria, não é? Mas a minha mãe é uma mulher santa. Eu posso dizer isso, talvez ela fique até envergonhada com isso, mas ela é uma mulher santa. Busca a Deus com sinceridade, com uma pureza sem igual. Uma coisa que, por exemplo, imagina, eu acho que sou eu que deveria beijar a mão dela, quando eu vou lá, ela beija a minha mão. Agora não, porque está com época de pandemia, não é? Mas a minha mãe é uma mulher muito santa. Ela segurou a família até hoje, segurou tanta coisa por amor a nós. E hoje, como ela é a irmã mais velha também, ela de certa forma é uma matriarca da família hoje, né? Quando tem algum problema, o povo recorre a ela.
Pelo temperamento, minha mãe é uma mulher muito coração, muito acolhedora, muito humana, né? Então minha mãe teve uma mudança muito grande, da nossa infância, que ela era aquela mulher dura para hoje, ela é uma mulher totalmente coração, e é uma referência para todos os nossos filhos, né, para toda a família. Bonito. Essa declaração de amor também se externa, chega até o pai querido, o seu José. E o seu José, ele trabalha, ele fez o quê? Qual foi a trajetória dele? Como é teu pai? Meu pai é um homem muito bom, no coração enorme, assim. Eu lembro que o meu pai, ele marcou muito a nossa infância. Meu pai sempre foi muito afetuoso conosco. Eu me lembro de quando ele chegava, a gente corria para abraçá-lo. Tem um hábito até hoje de beijar meu pai no rosto, né? A gente tinha um hábito de beijar o pai no rosto. Ele sempre foi muito, meu pai, de um coração assim. Meu pai, o que ele puder fazer para o próximo, para o outro, ele faz. Como trabalho, o meu pai é uma pessoa, tanto meu pai quanto minha mãe, que trabalhou desde cedo muito. Meu pai com 7 anos já trabalhava até cortando cana de pequeno, né? Minha mãe também, não é? Meu pai é alguém que não tem tanta escolaridade, não tem tanto estudo, mas um homem muito inteligente. Depois ele estudou esses cursos técnicos, né? Meu pai se tornou caldeireiro e na profissão dele sabia muito. Meu pai, assim, ele via aquelas máquinas, ele fazia cálculo de cabeça e tudo mais. Ele não tinha a teoria, mas a prática, homem muito capaz nesse aspecto. E batalhou, assim, sofreu muito para nos manter assim, sempre vivemos muito bem, nunca passamos necessidade graças a ele. Hoje ele está aposentado, mas é um homem que mostrou para a gente essa dedicação, incansável, trabalhava muito, sempre trabalhou muito, né? E sempre procurou nos dar o melhor. Eu lembro, guardo muito do meu pai, o carinho que ele sempre teve por nós de pequeno, por exemplo. Meu pai trabalhava em usina, então, safra, às vezes dobrava, às vezes trabalhava de madrugada, mas sempre antes de ir embora, assim, a gente estava dormindo, criança, porque estudando todo dia, ele deixava um chocolate embaixo do travesseiro, dos dois. Sempre foi bastante carinhoso, bastante afetuoso. Os avós maternos, né, a avó Lourdes, que escolheu o nome dele, inclusive, né, o avô Galdino, e que ele se lembra do avô Aristides, que é o avô paterno, e a avó Geralda, e também paterna, ele teve muito pouco contato. Mas dos avós ele tem muita coisa boa para dizer também. Sim, sim. O meu avô Aristides eu tive pouco contato, como disse, não é? Ele morreu logo, era menino quando ele faleceu, então não tenho muita recordação dele. A avó Geralda morreu, eu era nenê, bebezinho, então não lembro, né, da fisionomia da avó Geralda. Mas o meu avô Galdino, convivi bastante, meu avô era um homem firme, né, bem duro, não tinha muita brincadeira com o avô Galdino, não. Mas a gente, por ser bem afetuoso, a gente brincava. Meu avô, a gente já começou a amolecer ele. Eu ia beijar no rosto, mas por ser muito arteiro, então ele não era a criança que ele mais gostava, né? Mas ele gostou um pouco mais. Mas a minha avó foi uma mulher que eu amei demais. A minha avó escolheu meu nome, ainda bem que ela escolheu Jonas, poder ser Nabucodonosor na Bíblia, né? Tem outro Abacuque, tanto outro nome, né? Ela escolheu meu nome e é uma mulher que me marcou muito. Minha avó também é uma mulher muito, muito santa, né? E nós a perdemos, né? Foi no ano da minha ordenação, né? Em 2018 minha avó faleceu por causa do coração, tadinha. Mas é uma mulher que marcou profundamente a minha vida, tanto que ela foi uma madrinha de crisma, mas foi interessante que a minha avó, depois de um tempo, ela foi ficando um pouco esquecida. Mas não era por doença, era por, acho que foi ficando um pouco senil, tadinha. Aí a gente percebeu que ela foi uma madrinha de crisma, né? Um dia na missa, né? Ela estava pensativa, né? E quando ela pensava muito, vinha alguma pérola, né? Ela pegou e falou assim: Jonas, você crismou? Falei, vó, crismei, inclusive, a avó foi minha madrinha, já tá muito bem. Mas foi uma mulher que me marcou muito carinho pela minha avó. Olha que interessante. Agora, nessa dinâmica, nós estamos aqui na paróquia, onde o Padre Jonas administra, Nossa Senhora de Fátima, e nesse momento eu vou pedir algo que somente o padre pode fazer. Uma bênção especial às famílias nesse momento que todos estamos atravessando do coronavírus, em que muitas vezes o medo, a insegurança, a incerteza e tantos outros sentimentos que nos afligem e que nos abalam nesse momento, eu vou pedir para ele que ele passe uma mensagem para vocês e depois vou pedir para ele de maneira carismática mesmo, que ele possa fazer uma oração no altar, para que todos vocês recebam em casa essa bênção do Padre Jonas e que fortaleça o seu espírito, porque tudo isso vai passar.
Com certeza, e antes da bênção, né, que fica essa mensagem. Tem um santo que eu tenho muita devoção, inclusive é o santo do meu batismo, que é São Francisco de Sales, da comunicação social, né, padroeiro da comunicação, né? E ele diz o seguinte, que o mesmo Deus que nos sustentou e nos protegeu ontem, é o que nos sustenta e protege hoje, e que sustentará e protegerá amanhã. Então, o cristão, ele tem uma virtude fundamental que é a esperança. E a esperança, ela não se submete às circunstâncias, mas submete a circunstância a ela, porque nos possibilita viver no hoje, né, em função de Deus que nos conduz para a eternidade. Agora eu vou deixar o padre chegar até o altar, tá? E Nossa Senhora de Fátima a nos iluminar e proteger, eu passo a palavra para o padre Jonas. Meu nome é Kleber Chicrala, a gente se vê no próximo programa. Deus Pai de amor e bondade, nós clamamos nesse momento, em nome do vosso Filho Jesus, na força e na ação do Espírito Santo, que o Senhor visite todos os corações, todas as situações que nós estamos vivendo nesse contexto de pandemia. Que o Senhor possa chegar a esses corações que estão vivendo por diversas crises, ansiedade, pânico, depressão, pessoas que não estão vendo, Senhor, muitas vezes razão para continuar caminhando, que nesse momento essa circunstância difícil não seja determinante na vida delas, mas seja interpretada como um momento a ser passado, como um obstáculo. Eu peço que o Espírito Santo movimente os corações para que interprete esse momento na perspectiva do ensinamento, de um fortalecimento e não na perspectiva de uma derrocada, de uma derrota. Que nós possamos entender que tudo passa, inclusive esse momento vai passar. Que você que está aí nesse momento, que vai receber essa bênção, você não possa cair no desespero, mas mantenha segurança, mantenha firmeza, porque nós estamos com você, nós estamos rezando com você, estamos todos juntos nessa situação, e eu tenho certeza que Deus vai nos dar o sustento e no tempo certo a vitória. Por isso, Pai de bondade, nós os pedimos por intercessão da Rainha do Santo Rosário de Fátima, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Programa Nossa Gente, com Kleber Chicrala, uma realização do Grupo de Ótica do Instituto de Física de São Carlos, USP.